Eu passei em medicina aos 17 anos, direto do ensino médio para uma universidade pública. E hoje eu vim te contar que não foi só estudar que me trouxe até aqui. Foi muita constância, dedicação e fé de que Deus tinha algo preparado para mim. E eu quero te dizer que Ele também tem algo preparado para você. Oi, eu sou a Marina, seja bem-vindo ao meu canal. Atualmente eu tenho 18 anos e estou indo para o terceiro semestre do curso de Medicina na UES. Hoje eu vim te contar a minha trajetória até a medicina e também te dar o meu testemunho de como Deus me ajudou a chegar até aqui. E por que eu escolhi a medicina? Bom, desde pequena que eu tinha essa vontade de ser médica, só que com o passar do tempo eu tentei ver outras alternativas, outros cursos, porque pra mim medicina era um pouco difícil demais de passar. Chegou ali no ensino médio, essa vontade veio mais forte ao meu coração. Tinha mais certeza de que eu queria mesmo era ser médica, né? Principalmente ali no terceiro ano. Eu comecei nesse processo de dedicação aí pra passar no Enem, né, no vestibular. Pra mim, medicina não é só um curso da universidade, tenho isso como um propósito para minha vida, uma missão que Deus me confiou, né, para cuidar das pessoas, mesmo eu sendo tão fraca, tão pecadora, Ele me confiou uma missão tão grande, sabe, mesmo sendo tão pequena. Mas a gente tem que lembrar que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E não era um sonho só meu, né? Os meus pais, o meu irmão, eles super me apoiaram demais em toda a minha vida. Mesmo quando eu duvidava de mim mesma, eles estavam lá dizendo que eu era capaz, que eu poderia ser o que eu quisesse. Então deixo aqui também os meus agradecimentos, né? Vocês foram essenciais para que eu estivesse aqui hoje. E eu quero te dizer que se você não tem essa rede de apoio, né, você não está sozinho. Deus está com você, você tem Jesus, Nossa Senhora, que estão ali contigo, intercedendo por ti, sabe? Nossa Senhora tem muitas graças para te dar, basta você pedir. E Jesus está aí sempre contigo, né, nessa jornada que eu sei que não é fácil, né, estudar para passar em medicina, mas você não está sozinho. E saber disso é muito importante, principalmente nos dias que você estiver mais cansado, querendo desistir. Mas confie e entregue tudo isso a Deus. Tá, e como foi esse processo, né? Como foi a trajetória de estudos, de dedicação até o vestibular? Quando eu fui fazer o Enem, eu tinha 17 anos, né? Eu fiz a primeira vez em 2023, que foi meu primeiro Enem, eu tava no segundo ano do ensino médio, e eu fiz depois, né, valendo no terceiro ano, com 17 anos. Foi a minha segunda vez fazendo o Enem, e foi também a minha primeira vez fazendo o vestibular da UES. Gente, 2024 foi um ano em que eu me dediquei demais, sabe? E eu percebi que não é só você estudar muito, mas como você estuda. É muito importante ter esse método, assim, direcionado para a prova que você vai fazer. Isso é um diferencial, assim, muito grande. Treinar de fato, né, com questões, fazendo muita redação. Assim, no terceiro ano do ensino médio, eu tinha 17 anos. E eu tinha que decidir o rumo da minha vida, né? Qual faculdade eu iria cursar? Isso definiria o meu futuro, praticamente. Isso não foi fácil pra mim, todo esse processo, né? Até porque eu tinha que conciliar o ensino médio. E eu estudei numa escola pública, né? No Instituto Federal. Tinha um curso técnico também, eu fiz curso técnico em Química lá. Tinha o cursinho, tinha o vôlei, porque assim, quem me conhece sabe que eu gosto demais de vôlei. E aí eu tava jogando pela seleção da minha escola, que era o meu sonho, era o meu grande sonho estar na seleção. Eu tentava fazer academia também, muitas coisas pra conciliar ali ao mesmo tempo. Então vocês imaginam como que tava a minha cabeça, né, no final do ano. Teve uma greve ainda na minha escola. Isso foi bom em certo ponto porque eu tive mais tempo pra estudar. Eu tinha o dia todo livre praticamente. Foi bom no sentido de que eu tinha tempo a mais, né, pra estudar, pra me dedicar pro vestibular. E no final do ano, eu já tava tão cansada, ansiosa, estressada. E aí eu tive que tomar decisões muito importantes, eu tive que fazer renúncias. Caso eu falei pra vocês que eu tava na seleção de vôlei, e a gente tinha os campeonatos pra jogar, né? E o campeonato a gente tinha que viajar pra jogar. Seria o meu último campeonato de vôlei pela seleção, no ensino médio, né? E eu tinha que tomar uma decisão. As aulas já tinham voltado, né? E tinha esse campeonato. Que escolher entre jogar e continuar estudando pra passar em medicina. Isso não foi uma decisão fácil, com certeza não foi, doeu muito sim, porque era o meu último. Naquele momento, o que mais pesava pra mim foi o vestibular, porque era o meu sonho, sabe? Era o meu futuro. Então eu tive que tomar essa decisão difícil. Tem renúncias que são necessárias pra a gente alcançar, né, um grande objetivo. Eu não tô te dizendo pra você deixar de fazer tudo e só estudar, até porque ter equilíbrio é muito importante. Faça atividade física, que você coma bem, que você durma bem, mas a gente tem que fazer escolhas. Às vezes a gente tem que pesar o que vale mais a pena. E no momento, pra mim, o que valia mais a pena era estudar. E aqui cabe muito bem aquela frase: é justo que muito custe o que muito vale.
E sobre os vestibulares, né? Como que foi fazer o Enem e a UES? Em novembro foi o mês dos vestibulares, né? Teve o primeiro dia do Enem, depois o segundo dia do Enem e a UES, em 3 finais de semana seguidos. No primeiro dia do Enem eu fui super bem. Aí teve o segundo dia, eu fui bem em matemática, só em naturezas assim, poderia ter sido melhor. E aí teve o primeiro dia da UES. Como era a minha primeira vez fazendo a UES, e eu tinha ela como um plano B, pra falar a verdade, né? Então eu fui fazer a primeira fase sem muita expectativa de passar. Mas eu fiz, porque afinal era uma opção a mais que eu tinha. A segunda fase da UES, fui saber que tinha passado pra segunda fase na semana da segunda fase. Ela é específica, né, pro curso que você quiser. É tipo biologia, química, física e a redação. Então, dependendo do seu curso, vai ter essas provas específicas. Tem que continuar estudando. Mas eu confesso aqui pra vocês que eu tava tão cansada que eu ficava tipo, acho que eu nem quero passar pra segunda fase, não sei nem se eu quero passar pra segunda fase, porque eu só quero descansar. Lá, um dia, aleatório, eu tava em casa, eu olhei meu celular e eu vi a mensagem, né, dos meus amigos me parabenizando e tudo, aí eu, como assim, né? Aí eu tinha passado pra segunda fase da UES, né? Como é que eu estudava pra segunda fase, né? Como é que eu estudei de fato pra UES? Fazendo questões da UES. Vi aulas de revisão, direcionadas pra UES e treinei bastante a redação pro vestibular específico deles. Fui fazer na segunda fase e tudo, e o resultado só ia sair em janeiro. Eu fiz os vestibulares em novembro. E aí, logo no mesmo mês, eu me crismei, né? Isso foi, assim, incrível. E alguns dias depois, no dia 27 de novembro de 2024, foi a minha consagração à Nossa Senhora. Então, foi muitas graças, né, nesse ano. Deus esteve sempre comigo, né, na minha vida. Mas no ano de 2024 foi algo, assim, realmente muito incrível. Passar em medicina era o meu grande sonho e eu sempre entreguei a Deus, né? Se fosse a vontade dele, tudo daria certo no tempo certo. E como que foi, né, o processo de espera dos resultados? Uma das partes, de fato, mais angustiantes é esperar o resultado. Fica sempre naquela, será se eu passei, será se eu não passei? E fico com aquele medo de que eu tinha que tentar tudo de novo, se não desse certo, né? Foi um período que, de fato, eu fiquei muito ansiosa, muito preocupada, né? O resultado do Enem ia sair no dia 13 de janeiro de 2025. E aí eu decidi fazer a novena, né, Nossa Senhora das Graças, nesse período de espera também. O dia do resultado do Enem, que ia sair, que era um dia 13, então tinha missa na igreja de Fátima, e aí eu fui com as minhas amigas, né, a gente foi pra missa antes de ver o resultado do Enem. E aí a gente voltou pra escola, porque ainda tava em aula, né, por causa da greve, estendeu um pouco mais. A gente foi abrir juntas. Antes de abrir, eu fui cantando aquela música da irmã Kelly Patrícia, né, Eu Confio em Ti. A gente foi abrindo, e aí eu vi as minhas notas, né. Deu uma certa tristeza quando eu vi, porque eu tinha ido muito bem no primeiro dia, fui muito bem em matemática, a minha redação tinha sido boa, mas em natureza não foi muito bom e a minha nota em linguagens não foi tão valorizada, né? Não era certeza passar. E foi muito triste pra mim. Eu, de fato, chorei, eu fiquei triste, porque veio muito aquele pensamento de que, poxa, eu não consegui, eu vou ter que tentar tudo de novo, passar por tudo de novo, né? Mas mesmo não ficando tão feliz, né, recebendo aquela nota, eu coloquei no Sisu. Bom, deixei lá pra ver o que dava. E aí, deu certo, eu tinha passado, né? Tinha passado no curso que eu queria, na universidade que eu queria. Só que eu ainda tinha um resultado pra receber, que era o resultado da UES. Vou contar pra vocês o resultado da UES, porque é onde eu estou hoje, né? É onde eu quero direcionar aqui esse vídeo. Bom, na UES, na minha cota, que é a cota social, tinha 5 vagas. 5 vagas. Pra um monte de gente. Gente, sério, eu queria ficar, tipo, em quinto lugar, porque eu só queria entrar no curso, eu só queria fazer medicina. O gabarito, acho que ele saiu no mesmo dia, uma coisa assim. E o resultado da redação, ele saiu antes do resultado final. O resultado das provas. Eu fui muito bem, né, no final eu fiquei com uns 18 ali de biologia, 20 de 20 em química, eu gabaritei química, e fiquei com 13 de 20 em física. Física não é uma matéria que eu goste muito, né, mas tava bom, sabe, tava ali na média. A redação, eu confesso que eu não treinei tanto redação direcionada pra UES, né, ao longo do ano, foi mais pro Enem mesmo. Quando eu abri o resultado, eu simplesmente me deparei com um 60, que é a nota máxima na redação. Isso, assim, foi absurdamente incrível, né? Só que eu ainda não tinha a certeza de que dava pra passar. Mas eu podia sonhar, mas eu ainda não tinha certeza. Então, continuei assim, ansiosa, preocupada, né? Quando chegou pertinho ali do resultado da UES, eu rezei o rosário. Eu tinha esse propósito, né? De rezar antes do resultado, no dia do resultado e um dia depois. Que se eu passasse, eu ia agradecer, enfim. Então, no dia de sair ali o resultado da UES, o que eu fiz? Quando deu horário, acho que já tinha saído assim o resultado,
eu não olhei. Eu simplesmente fui jogar vôlei com os meus amigos, e quando eu chegasse em casa é que eu olhava, sabe? Eu queria, não quero saber disso agora. Eu tava voltando pra casa, no carro ainda, com os meus amigos e tal. Um amigo meu, ele mandou mensagem: é o seu nome? Ele mandou tipo assim. E aí eu, não, vou ter que abrir. E aí eu vi aquilo e abri a mensagem. Quando eu vi, era o meu nome. E aí eu cheguei em casa super animada, porque meus pais ainda não sabiam. Pegar o computador pra gente abrir o resultado juntos. E quando eu vi, né, eu abri ali a página, que é tipo a página individual. E, pra falar a verdade, eu nem entendi o que tava escrito. E aí eu liguei pra um amigo meu que fazia faculdade na UES. Significa e tudo. O mais assim do resultado foi que passar em medicina já é incrível, né? Só que aí eu vi a minha classificação. E, gente, eu passei em primeiro lugar. Daquelas 5 vagas, Deus me deu a primeira colocação. Foi uma felicidade, assim, imensa. Sensação, assim, absolutamente boa. Tipo, tudo valeu a pena. E eu tava olhando o meu diário espiritual de 2025, né, pra fazer esse vídeo. E eu achei aqui um relato bem interessante do dia 30 de janeiro de 2025, que foi um dia antes de receber o resultado da UES. Eu vou ler um trechinho do que eu deixei escrito aqui. Senhor, ultimamente tem crescido em meu coração a vontade de ser médica. Acho que essa é a minha vocação. O senhor pode me confirmar isso de alguma forma, por favor? Eu fico tão angustiada quanto a essas incertezas. Amanhã sai o resultado da UES. Peço a intercessão de Nossa Senhora, São Tomás de Aquino, Santa Diana e de São José de Cupertino e de São José, para que dê certo, se assim for, à vontade de Deus. Deixa eu pedir a intercessão, né, dos santos também, nessa minha jornada. De Nossa Senhora, em especial. Eu rezo sempre, assim, tento rezar sempre antes de estudar a oração, né, de São Tomás de Aquino. Recomendo também que vocês façam isso. Santa Diana é porque ela é um grande exemplo, né, de médica e mãe, duas vocações lindas, né, que ela tem. De São José de Cupertino. E pelo que eu lembro, a história dele é que, tipo, o que ele estudou caiu na prova, entendeu? E de São José, né, o pai de Jesus, o esposo de Maria, para que intercedessem por mim pelo meu resultado. E coloquei aqui algo muito importante, que é, se assim for a vontade de Deus, né? Peça assim também. Peça, né, o que tem no seu coração, qual é a sua vontade, o que você quer. Você quer passar em medicina? Mas sempre coloque, né, que seja feito não a minha vontade, mas a vossa vontade. Que seja feita a vontade de Deus na sua vida. E às vezes a gente fica com medo, né, de fato fazer essa entrega. Só que a gente tem que entender que Deus é nosso Pai. Então, o que Ele tem pra nós é o que há de melhor, né? Ele quer nos dar o melhor. Confie, entregue e espere. Esse momento vai chegar na hora certa, conforme for os planos de Deus para sua vida. Bom, então a mensagem final aqui desse vídeo é possível passar em medicina, sabe? Não é algo assim absurdamente difícil, impossível. Eu consegui, e eu sei que você também pode conseguir passar em medicina, se assim for os planos de Deus para você, tá? Então, se você tem essa vontade, persista, né? Seja constante nos seus estudos, faça a sua parte e entregue isso, né, a Deus, a Nossa Senhora, né? Peça a intercessão dos santos. Eu sou católica, né? Então, fiz isso. Deus me deu 2 opções, né, para escolher, o que antes eu ficava tão preocupada assim, será se eu ia passar? Eu escolhi vir para a UES e eu sou muito realizada, né? Sou muito feliz com essa escolha, muito grata a tudo que Deus me proporcionou até aqui. Sou muito agradecida, né, pelo que os meus pais fizeram, pelo apoio todo que eu recebi da minha família, dos meus amigos. Isso foi de fato essencial. Então essa foi um pouquinho da minha história, da minha trajetória até a medicina. Se você ficou até aqui, eu quero te dizer que é possível. Eu consegui, você também pode conseguir. Se assim for os planos de Deus para sua vida, faça a sua parte, estude, tenha constância, seja constante nos seus objetivos. E algo que eu quero te alertar é, não se compare, né, com a minha história, com a história de outras pessoas que você já ouviu. Cada um tem a sua própria trajetória até a aprovação, o seu próprio processo. Esse vídeo, meu objetivo é te dar esperanças de que é possível. Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Comenta aqui o que você achou e até o próximo vídeo.